Se você é tricolor de coração, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você encontra tudo sobre o São Paulo, análises de jogos, notícias exclusivas e muito mais. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos rumo às vitórias, sempre com a força da nossa torcida. Sinceramente, hoje eu tô sem saber nem por onde começar. É uma mistura de raiva, de frustração, de tristeza. É um sentimento tão forte que parece que nenhum argumento consegue explicar direito o que aconteceu com o São Paulo nessa eliminação. E o pior é que não dá nem para reclamar só de um fator, porque tem tanta coisa errada, mas tanta coisa mesmo, que a gente fica perdido. Não dá para culpar só o VAR ou a arbitragem, que claramente vacilou muito. Também não adianta colocar toda a culpa nos jogadores que bateram pênalti, porque olha que horror de pênalti em Sabino Tapia, Jandrei Arboleda, Rafael, uma sequência de erros que não parece coincidência, é desorganização pura. A sensação que fica é de que o São Paulo foi eliminado muito antes da bola rolar. Isso não é só uma questão de jogo, de um lance isolado, é um problema que vem do fundo do clube, que nasce no bastidor. O São Paulo não foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que até tem um goleiro que pegou o pênalti, e que pegou mesmo, não foi sorte, foi talento. A eliminação veio porque o clube não tem estrutura para sustentar um time competitivo. Porque essa gestão aí que a gente vê contratou errado desde o começo, não trouxe o que precisava e agora está aí amarrando os cintos, sem reforços, sem respaldo, jogando o clube para uma crise cada vez maior. E aí não tem milagre, não tem VAR, não tem arbitragem, não tem pênalti defendido, não tem nada. O São Paulo está sem poder, sem força, sem comando. O time entra em campo e parece um time que não acredita em si mesmo. O que aconteceu hoje foi a prova mais cruel disso. Se formos analisar, o time até tentou, jogou com um a menos quase o jogo todo, fez o que deu. Mas a postura coletiva desmoronou por falta de concentração, de atenção, de responsabilidade. Já nos minutos iniciais você percebe que a cabeça não estava no lugar. A equipe entrou fria, sem foco, e isso é inadmissível num mata-mata. É um absurdo. O São Paulo perdeu a bola, tomou o gol e mesmo assim resistiu com um jogador a menos. Isso mostra que o time tem coração, tem vontade, mas não basta só isso. Faltou competência, faltou técnica, faltou planejamento. E aí entra aquele velho problema, a falta de batedor de pênalti confiável. Gente, isso é básico num jogo decisivo com cobranças. Na loteria dos pênaltis não pode faltar alguém que saiba bater. E o que a gente viu? Pênaltis horrorosos, uns chutando como se nunca tivessem treinado aquilo, outros entregando de bandeja para o goleiro adversário. Sabino bateu um pênalti que é uma piada, parecia brincadeira. Tapia então foi escancarado, telegráfico. E o Jandrei, meu Deus, parecia que estava jogando contra o time dele. Não sei o que se passa na cabeça desses caras. Essa insegurança e essa falta de preparo são inaceitáveis. Fica até difícil ter paciência com um jogador que não consegue cumprir um papel tão simples numa situação tão importante. O São Paulo precisa de profissionalismo, de atitude, e isso não se vê mais dentro do Morumbi. E não foi só isso. O goleiro Rafael, coitado, foi pego no lance do gol, foi pego em pênalti, não teve presença de área, não teve defesa. Que desesperança. Será que não tem ninguém na base para substituir? Porque um garoto como o Yang, que tem quase 2 metros de altura e poderia ajudar muito em situações assim, fica esquecido. São Paulo investe pesado em jogadores que não rendem, enquanto talentos promissores não recebem chance. Isso é gestão amadora, é falta de visão. E o que dizer da zaga? Um desastre completo, dando bobeira atrás de bobeira, se embolando, errando o posicionamento. Os três cabeças de bagre ali, cada um fazendo o que quer, sem comunicação, sem sincronia. A expulsão do Rafael, que causou tanta polêmica, acabou sendo consequência dessa fragilidade defensiva que não é de hoje e é crônica. O lance do VAR ficou naquela zona cinzenta que só aumenta a revolta do torcedor, porque se não houve toque, a expulsão não deveria existir, e se houve foi uma decisão duvidosa demais para um jogo desse nível. Fora isso, a falta de reforços no elenco pesa demais. Crespo tem feito o que pode, é importante dizer isso, porque o time realmente jogou bem, sobretudo com um jogador a menos quase o jogo inteiro. Mas ele está limitado pelo que tem nas mãos. Tira o Rodriguinho e entra o Pablo Maia, perde velocidade, tira o Ferreirinha e perde mais ainda. Quando o time precisava de inteligência e controle, perdeu isso. Quando precisava de velocidade, ficou lento. Crespo está numa sinuca de bico com opções ruins para o meio de campo. E no final das contas, o que ficou claro é que o São Paulo não está preparado para competições de alta pressão.
A eliminação do clube hoje não foi uma surpresa, foi um desdobramento natural de uma série de erros que vem de longe de um planejamento falho, de uma gestão que não constrói time, que não valoriza a base, que não aposta no futuro, que insiste em escolhas ruins e em apostas que não se pagam. O torcedor, claro, sofre. Sofre com a eliminação, com a falta de identidade do time, com a incompetência que a gente vê em campo e fora dele. E essa dor não é só pelo resultado, mas pela sensação de que o São Paulo perdeu a chance de ser grande outra vez, de voltar a brigar por títulos, de ser respeitado. E o pior é que não dá para culpar só um jogo, só um erro, só um pênalti perdido. É uma crise de estrutura, de comando, de planejamento que só vai se resolver com mudanças profundas. Enquanto isso, resta a torcida tentar entender o que está acontecendo, tentar acreditar que ainda há um futuro melhor, mas hoje, depois dessa eliminação, a sensação é de que o São Paulo está em um beco sem saída, precisando urgente de uma revolução para voltar a ser aquele gigante que sempre foi. O que mais impressiona e ao mesmo tempo revolta é a total ausência de bastidores no São Paulo. Enquanto os clubes rivais conseguem movimentar suas estruturas, negociar com firmeza, garantir apoio para o time dentro e fora de campo, São Paulo parece entregue, desacreditado, desorganizado. A diretoria não tem força, não tem pulso para agir nos momentos decisivos, e isso pesa muito na hora de encarar uma competição eliminatória. As contratações ruins, a falta de planejamento, o apertar de cintos para evitar um desastre financeiro maior, tudo isso reflete diretamente no que a gente viu em campo. Não tem reforço, não tem opções, não tem jogadores de qualidade para resolver os problemas que aparecem. E aí, em um jogo tão importante, o São Paulo entra desconcentrado, desatento, cometendo erros bizarros. A falta de foco já apareceu nos primeiros minutos e não tem desculpa para isso em um jogo mata-mata. É inadmissível que um time do tamanho do São Paulo jogue uma partida tão decisiva com tanta desatenção, com tanta facilidade para o adversário criar chances. O gol sofrido logo no começo do jogo só acentuou o problema, porque a partir dali o São Paulo precisou se superar, jogar com um jogador a menos praticamente o tempo todo, e mesmo assim conseguiu criar oportunidades. Isso mostra que o time tem vontade, tem raça, mas não basta só isso. O que mais chama atenção é a incapacidade do São Paulo em resolver problemas básicos do jogo. A começar pela cobrança de pênaltis, que virou uma piada. Pênaltis mal batidos, escancarados, quase entregues de bandeja para o goleiro adversário. Sabino Tapia Andrei, ninguém tem confiança, ninguém tem técnica para executar uma cobrança decisiva. Isso é algo que tem que ser treinado, repetido até virar reflexo. E claramente não é o que está acontecendo no Morumbi. O time não tem batedor de pênalti, e isso pesa demais quando a disputa vai para as penalidades máximas. O goleiro Rafael também não colaborou, sofreu no gol, não teve presença na área, não conseguiu fazer defesas importantes, principalmente nas cobranças de pênalti. A questão é que o São Paulo tem na base um goleiro chamado Yang, que tem quase 2 metros de altura e poderia oferecer mais segurança nesse tipo de situação, mas o garoto não recebe chances. Por que a base não é aproveitada? Porque jogadores caros e que não rendem ficam no time enquanto jovens talentosos ficam no banco? Essa é uma discussão que precisa ser feita urgentemente, porque a montagem do elenco está claramente errada. A zaga do São Paulo foi um caos completo. Jogadores se embolaram, erraram posicionamento, não se comunicaram, cometeram erros que custaram caro. A expulsão do Rafael, que gerou tanta polêmica, foi consequência dessa desorganização defensiva que já existe há tempo. O lance do VAR, que não acionou o árbitro para revisar um possível toque, ficou na dúvida, aumentando a frustração. Se não houve toque, não poderia ter expulsão. Se houve, foi um lance muito duvidoso para um jogo tão decisivo. A arbitragem falhou, o VAR falhou, mas isso não pode servir de desculpa para o time entrar tão mal preparado. O trabalho de Crespo merece reconhecimento. Mesmo com todas as limitações do elenco, ele conseguiu montar um time que jogou bem, que tentou, que resistiu com um a menos quase o jogo todo. Mas ele também está limitado pelas escolhas da diretoria. Tirar Rodriguinho para colocar Pablo Maia, perder velocidade no ataque, perder a técnica que Luciano poderia oferecer, tudo isso são decisões difíceis, mas que mostram que o time está sem opções. Crespo está numa sinuca de bico, tendo que administrar o que tem sem poder mudar o rumo da equipe com reforços que façam a diferença. Fica claro que o São Paulo não está preparado para disputar competições de alto nível. A eliminação de hoje não foi um acaso, foi o resultado de uma sequência de erros dentro e fora de campo, de um planejamento falho, de uma gestão que não sabe como formar um time competitivo.
O torcedor sente na pele essa frustração, vê o time se perder em jogos decisivos e percebe que o problema é maior do que o que aparece na televisão. A falta de batedores de pênalti confiáveis, de goleiros seguros, de zagueiros organizados, de apoio nos bastidores, tudo isso faz parte de um cenário muito preocupante. A eliminação deixou claro que o São Paulo precisa urgentemente de uma reformulação profunda. Não adianta tentar esconder os erros, não adianta jogar a responsabilidade para cima dos jogadores ou do treinador. A verdade é que o clube está mal montado, sem comando, sem força para reagir. A torcida sofre e se revolta, mas a mudança tem que começar lá dentro, na diretoria, no planejamento, na gestão do futebol. O time precisa de reforços que façam a diferença, precisa de uma estrutura que dê respaldo ao treinador, precisa de um elenco qualificado de jogadores preparados para os desafios das competições. Enquanto isso, a equipe tem que tentar seguir em frente e focar nos próximos jogos, buscar a recuperação. A Libertadores é o próximo grande desafio e se o São Paulo não resolver dentro do tempo normal, sem depender de pênaltis, o futuro vai ser ainda mais complicado. A pressão é enorme, o clima é pesado e o time precisa mostrar capacidade para superar essas dificuldades. No fim das contas, a eliminação não é só do time em campo, é de todo um sistema que está falhando. O São Paulo tem que acordar, tem que se reorganizar, tem que voltar a ser gigante dentro e fora do gramado. E para isso vai precisar de mudanças profundas, de coragem para tomar decisões difíceis, de uma gestão que pense no clube e não em interesses pessoais. Esse cenário deixa o torcedor com um gosto amargo, porque ninguém esperava um desastre desse tamanho. O time até jogou bem em alguns momentos, teve garra, mostrou luta, mas não foi suficiente para compensar os erros individuais, a falta de qualidade técnica, a ausência de comando forte. A frustração é imensa e a pergunta que fica no ar é quando o São Paulo vai voltar a ser o time forte que já foi. A resposta não está no campo, está nos bastidores, na gestão, nas escolhas que são feitas longe dos holofotes. Se continuar assim, o clube vai continuar a colecionar fracassos e decepções e o sofrimento da torcida vai aumentar ainda mais. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, mas a realidade é dura e exige uma reflexão séria de todos os envolvidos no São Paulo Futebol Clube. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor, não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força nos últimos dias. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, PSG, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o São Paulo Futebol Clube. Fontes próximas a Qatar Sports Investments, QSI, fundo de investimentos ligado ao governo do Qatar, indicam que o valor da oferta seria superior a 2 bilhões de reais. Esse movimento estratégico visa expandir a presença da QSI na América do Sul, replicando o modelo de sucesso implementado no PSG. A proposta incluiria a transformação do São Paulo em Sociedade Anônima do Futebol, SAF, permitindo maior flexibilidade financeira e administrativa. Apesar da magnitude da oferta, dirigentes do clube paulista ainda não confirmaram oficialmente qualquer negociação. No entanto, especula-se que reuniões preliminares possam ter ocorrido em locais neutros, como Dubai ou Doha, para discutir os termos da possível transação. O interesse da QSI no futebol brasileiro não é novidade. Anteriormente, houve tentativas de aquisição de outros clubes, como o Internacional, mas sem sucesso. A movimentação atual, porém, parece mais concreta, com um projeto de longo prazo para transformar o São Paulo em uma potência continental. A estratégia da QSI de investir em clubes brasileiros está alinhada com o objetivo de fortalecer sua marca na América do Sul. Após o sucesso do PSG, que recentemente conquistou a Liga dos Campeões da UEFA, a QSI busca replicar esse modelo em mercados emergentes. O São Paulo, com sua rica história e grande torcida, seria o alvo ideal para essa expansão. Além disso, a proximidade com o mercado asiático, especialmente o Catar, poderia facilitar parcerias comerciais e de marketing. Fontes indicam que a proposta incluiria não apenas a aquisição do clube, mas também investimentos em infraestrutura, como a modernização do Morumbi e a criação de centros de treinamento de alto nível. Essa abordagem visa não apenas o sucesso esportivo, mas também o retorno financeiro a longo prazo.
No entanto, especialistas alertam que a transição para o modelo de SAF pode enfrentar desafios regulatórios e culturais, exigindo uma adaptação cuidadosa às particularidades do futebol brasileiro. A reação dos torcedores do São Paulo tem sido mista. Enquanto alguns veem a proposta como uma oportunidade de revitalizar o clube e conquistar títulos internacionais, outros expressam receio quanto à perda de identidade e autonomia. A história recente de clubes brasileiros que passaram por processos de SAF, como o Botafogo e o Cruzeiro, mostra que, embora haja potencial para crescimento, também existem riscos associados a mudanças estruturais significativas. Especialistas em gestão esportiva destacam que a chave para o sucesso desse tipo de transição está na comunicação transparente com os torcedores e na manutenção dos valores tradicionais do clube. Além disso, a implementação de um modelo de governança eficaz e a garantia de que os interesses dos torcedores sejam considerados nas decisões estratégicas são fundamentais para evitar conflitos e garantir a sustentabilidade do projeto. O impacto dessa possível aquisição também se estenderia ao cenário esportivo nacional. A entrada de um investidor estrangeiro de peso no futebol brasileiro poderia atrair mais atenção internacional para o Campeonato Brasileiro, elevando seu nível competitivo e financeiro. Além disso, a presença de um clube forte como o São Paulo, respaldado por recursos significativos, poderia atrair jogadores de alto nível, elevando o padrão técnico da liga. No entanto, críticos apontam que a concentração de poder financeiro em poucos clubes pode aprofundar a desigualdade existente no futebol brasileiro, prejudicando a competitividade e a diversidade de campeões. A longo prazo, seria necessário um equilíbrio entre investimentos privados e políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável de todos os clubes, garantindo a equidade e a competitividade do campeonato. Enquanto as negociações seguem em sigilo, o futuro do São Paulo Futebol Clube pode estar prestes a passar por uma transformação significativa. A proposta de Nasser Al-Khelaifi representa mais do que uma simples aquisição, é uma visão de longo prazo para reposicionar o clube no cenário internacional. Se concretizada, essa mudança poderia redefinir o futebol brasileiro, trazendo novos desafios e oportunidades. A comunidade esportiva observa atentamente, aguardando os próximos passos dessa negociação que, se bem-sucedida, poderá marcar uma nova era para o São Paulo e para o futebol sul-americano como um todo. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!